Olá, senhores, tudo bem com vocês? Que satisfação estar aqui fazendo esse vídeo. O meu nome é Adriano Cote, eu sou advogado criminalista e sou professor de Direito Penal e Processo Penal aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu decidi fazer um vídeo sobre este delito que os senhores estão vendo aqui na tela. É o crime de estupro de vulnerável. E por que eu escolhi fazer esse vídeo? Porque aqui no município de Canoas, Rio Grande do Sul, há alguns dias veio à tona a prática deste delito que os senhores estão vendo. Gerou uma grande comoção na cidade, houve uma grande mobilização popular, porque realmente delitos sexuais, principalmente aqueles que envolvem crianças e adolescentes, remontam e demonstram uma pobreza de espírito daqueles que os praticam. Então eu entendi por bem fazer um vídeo, pois além de esclarecer algumas coisas para a sociedade, para o povo canoense, eu também trato isso para os alunos, inclusive como estudo de caso. É evidente que eu vou trazer aqui o caso concreto, vocês vão mais ou menos entender o que aconteceu e o que provavelmente vai acontecer. Não vou citar nomes, todos os nomes aqui são fictícios, ou seja, ninguém aqui vai estar sendo exposto. O objetivo não é gerar uma revitimização, seja de vítimas, enfim, de quem possa estar sofrendo com esse fato. Mas eu gostaria de trazer. Primeira coisa, senhores, o que eu quero que vocês entendam, tá? A sociedade, ela sempre clama pelo quê? A sociedade clama por justiça. E a justiça social é aquela justiça que coloca o criminoso na cadeia. Não é verdade? Então, aqui no nosso caso, vamos supor que os criminosos realmente cometeram esses crimes. E, obviamente, merecem ser punidos por eles. Mas alguém vai dizer, professor, doutor, o que é o crime de estupro de vulnerável? Tem que ter previsão legal? Obviamente que tem que ter previsão legal. E o estupro de vulnerável, ele está previsto, senhores, no artigo 217-A do Código Penal. Esta é a tipificação. Quem quiser, por gentileza, acompanhe comigo. Venham cá. Venham comigo para o artigo 217-A. Vocês vão ver que ele está no capítulo 2, dos crimes sexuais contra vulnerável. E aí, dentro do artigo 217-A, vai vir a regra, ó a rúbrica aqui, ó. Estupro de vulnerável. Ter conjunção carnal, tá? O que é ter conjunção carnal? É a penetração do pênis na vagina da vítima. Aí só pode ser homem contra mulher. Só que o estupro de vulnerável não é apenas a conjunção carnal. Não é apenas ter a penetração pênis na vagina. Porque depois diz o quê? Ou praticar outro ato libidinoso. Ato libidinoso é qualquer ato destinado a satisfazer a lascívia, a satisfazer o desejo sexual. Então, o indivíduo que comete o estupro de vulnerável, ou ele utiliza do pênis para penetrar na vagina do menor de 14 anos, que seria, no caso, a menina, ou ele pratica qualquer outro ato libidinoso, como, por exemplo,
obrigar a vítima a praticar sexo oral, obrigar a vítima ao coito anal, obrigar a vítima a lhe masturbar, enfim, uma série de atos, fazer com que a vítima sente no seu colo, coloque a mão dentro das suas calças, tudo isso são atos libidinosos. O indivíduo que pratica isso, a pessoa que comete isso, comete estupro de vulnerável se a vítima for menor de 14 anos, ou seja, ela tem que ter no máximo 13 anos, 11 meses, 29 dias. Então é um crime que pode ser praticado tanto contra crianças, como também contra adolescentes, certo? Contra ambos. E qualquer pessoa pode praticar, é um crime comum, porque um ato libidinoso pode ser praticado de uma mulher contra uma criança, por exemplo. Ok? Então aqui está o crime. Qual é a pena, pessoal, que muita gente, principalmente a sociedade, quer saber, né? Qual é a pena? A pena, senhores, é de reclusão, aqui está, de 8 é o mínimo, a 15 anos é o máximo. Mínimo, máximo, 8 a 15, ok? Entenderam o que é o estupro de vulnerável? Ah, professor, mas eu sempre soube que para ser estupro tem que ter violência, tem que ameaçar, obter o ato libidinoso com violência ou ameaça. Não. Cuidado, estupro de vulnerável não é a mesma coisa que crime de estupro. Se a vítima for menor de 14 anos, ela nem pode consentir, o seu consentimento é viciado. O que dirá uma criança? Então a criança também não merece, não pode consentir, não tem valor o seu consentimento. Também entra no conceito de vulnerável essas pessoas do parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que por enfermidade ou deficiência mental, uma pessoa doente mental, por exemplo, é estupro de vulnerável, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. É a relação sexual, por exemplo, contra uma pessoa em coma ou contra uma pessoa alcoolizada. Isso também vai ser estupro de vulnerável. E a pena é mais grave do que do estupro comum. O estupro comum, a pena é de reclusão de 6 a 10 anos. O estupro de vulnerável, por sua vez, tem pena de 8 a 15. Dito isso, feita essa introdução, a gente volta para cá. Lembrando que a pena do estupro de vulnerável, então, é de reclusão de 8 a 15 anos. É o período que o sujeito deve buscar preso. Bom, aí, pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar com os senhores, vítimas, pais de vítimas desses crimes, o que vocês devem buscar antes de mais nada? Isso aqui que eu vou botar aqui no quadro, ó. O chamado devido processo legal. A Constituição Federal garante a todos os acusados o devido processo legal, que seja ele processado e julgado dentro da lei. E isso garante a ele ampla defesa, ou seja, o Estado dar a ele todos os instrumentos para que possa se defender, e o contraditório, contra-atacar tudo o que está sendo imputado a ele. Alguém vai dizer, professor, mas pedófilos como esses que cometem estupro de vulnerável merecem esses direitos? Merecem, pessoal, e para as vítimas é importante que isso ocorra, porque se isso aqui não for obedecido, se o devido processo legal não for obedecido, esse processo no final ele pode ser nulo, pode ser anulado o processo. E sendo anulado o processo, todos os atos vão ter que ser refeitos. E sabe o que pode acontecer? Se o indivíduo está preso preventivamente, pela duração razoável do processo,
ele vai ser colocado em liberdade e pode fugir. Pode ser reconhecida a prescrição, ou seja, não observar o devido processo legal pode acarretar a chamada impunidade. Então, vítimas que tenham, por exemplo, além do Ministério Público, um advogado constituído, um assistente de acusação, visem sempre o devido processo legal. Não permitem que exista uma nulidade, que isso vai prejudicar. Mas agora vamos para o caso concreto. Só conferir a bateria. Estamos bem de bateria, que bom. Vamos colocar aqui, pessoal, um caso concreto, que é o caso praticamente aqui de Canoas, que gerou a grande repercussão, certo? Vamos pegar pessoas aleatórias, tá? Vamos pegar um casal, vamos chamá-los de João e Maria. João e Maria. Suponhamos que João e Maria sejam um casal, tá? Eles são um casal e eles possuem uma relação de amizade, certo? Uma relação de amizade com o casal AB, com o casal CD e com o casal EF. Ou seja, João e Maria são amigos de 3 casais. Os 3 casais têm filhos. O primeiro casal, suponhamos que tenha um filho, não importa o sexo, o gênero, porque aqui no nosso caso vai ser irrelevante. Mas suponhamos que a idade seja de 9 anos. Aqui a idade do casal C e D, a criança seja de 8 anos. E aqui o casal EF, a idade seja de 8 anos. Esse casal, João e Maria, suponhamos que ele tem um modus operandi. O que é o chamado modus operandi? É a forma de agir. Eles sempre agem da mesma forma. Eles ficam amigos dos casais, residem no mesmo ambiente, no mesmo condomínio, vamos supor. Eles têm um filho, ficam amigos desses casais, como eu disse, convidam os filhos para brincar com o filho deles e começa as investidas sexuais nas crianças. O João, profissional liberal, curso superior, é o grande abusador. Enquanto a esposa atrai o filho, o marido atrai a criança para o quarto e pratica os atos libidinosos. Coloca a mão nas calças da criança, a coloca no seu colo, e suponhamos que isso ocorre por anos. No primeiro caso, vamos supor que os abusos ocorreram há aproximadamente 4 anos. No segundo caso, suponhamos que ocorre há aproximadamente 1 ano. Tudo exemplo. No terceiro caso, também aproximadamente 1 ano. Vocês sabem que período de pandemia as aulas estavam sendo residenciais, nas residências. Mas encerra o período de pandemia, uma das crianças conta para a coleguinha o que estava acontecendo. Percebe que aquilo estava errado. E através disso, desse comunicado, toma-se conhecimento dos outros fatos. Começou a surgir então o que? As investigações já há algum tempo no casal AB, que ficou em sigilo para permitir as investigações policiais e ter um resultado melhor.
para as investigações, chegando então ao estupro de vulnerável, certo? Bom, daqui vai ter um inquérito. Esse sujeito, e o ideal seria que ela também, tivessem decretada a chamada prisão preventiva. Ou seja, para evitar que eles, primeiro, não fujam, e segundo, que não destruam provas, não coajam testemunhas. É decretada a prisão preventiva de João, PP. Aqui está. Bom, agora, senhores, vocês já descobriram como funciona uma investigação de estupro de vulnerável. Esse sujeito, ele passa a ser um investigado, um indiciado, o inquérito está ocorrendo. Agora, vamos supor que esse indivíduo seja condenado. Então eu vou apagar tudo isso que eu coloquei aqui no quadro e eu já vou partir lá para o final. Lá para o finalzinho, para o final do processo. Tomamos por base que já teve o devido processo legal, já aconteceu, não teve nulidade alguma, Ministério Público atuou, assistente atuou, defesa atuou, chegou o momento de proferir a chamada sentença. Muitos vão dizer, professor, não pode ser morte. Não pode. Tirando casos de guerra declarada, não há pena de morte no Brasil. Certo? Não pode. A pena tem que ser essa que a gente viu aqui, reclusão de 8 a 15 anos. Mas, professor, por tudo que esse sujeito fez é pouco. Concordo. Mas é agora que eu vou mostrar aos senhores onde é possível fazer esses sujeitos, desse caso concreto, ficarem na cadeia até praticamente o fim dos seus dias, se for um processo bem feito. Meus amigos, quem é que profere a sentença? É o juiz. E para ele proferir a sentença, ele vai utilizar de um método trifásico. Um método trifásico, ou seja, serão 3 fases para a dosimetria da pena. Então eu vou botar aqui, ó. Primeira fase. Segunda fase. E terceira fase. A primeira fase nós chamamos de fixação da pena base, que é aquela na qual o juiz vai fixar a pena entre o mínimo, que é 8, e o máximo, que é 15. Isso é a pena base. A segunda fase é a chamada pena intermediária, que é o momento que o juiz vai analisar as chamadas agravantes e atenuantes. E por fim, nós vamos ter a terceira fase, que é a chamada pena definitiva. Que é quando nós vamos ter as chamadas causas de aumento e de diminuição de pena. Bom, dito isso, a gente começa com a primeira fase, tomando por base então que João e Maria foram condenados. Condenados. João e Maria, o que as vítimas acham disso? Justiça feita, não é verdade? João e Maria
Fixar a pena base. Para fixar a pena base, nós precisamos analisar um artigo do Código Penal, que é o artigo 59. Ele vai trazer uma série de circunstâncias que, quanto mais desfavoráveis a esses sujeitos, mais a pena vai indo para o máximo. E quanto mais favoráveis, vai ficando próximo do mínimo. Então vamos vir aqui para o Código Penal de novo. Vamos vir aqui para o Código Penal. E nós estamos aqui no 59. Vejam que o 59, senhores, ele traz uma série de características dos réus. Vamos analisar essas características para ver se a pena pode ir se afastando do mínimo já agora ou não. O juiz, atendendo à culpabilidade. O que é essa culpabilidade? É a reprovabilidade da conduta. Isso é a culpabilidade. Certo? O dolo no estupro de vulnerável, ele é um dolo natural. Ou seja, é o dolo típico de quem quer satisfazer a lascívia. Não exige um dolo específico. Então aqui não se eleva a pena pela culpabilidade. Aos antecedentes. Até onde se sabe desse caso, até onde se sabe, os réus são primários. Nunca tiveram nenhum atrito criminal. Então eu também não posso elevar a pena mínima aqui. Conduta social, eram benquistos pelos vizinhos, se davam muito bem com os vizinhos. Eu também não posso elevar aqui. Personalidade do agente, muitos vão dizer, professor, aqui sim, ele é mau, abusava das crianças, mas não dá para esquecer que esse abuso já é inerente ao tipo penal. Eu não posso elevar mais ainda. Eu já estou condenando o sujeito de 8 a 15 pela personalidade dele. Aumentar a pena seria punir 2 vezes pelo mesmo fato, bis in idem. Então eu também não posso aplicar. Aos motivos inerentes ao tipo também. Circunstâncias e consequências do crime. Aqui tem que cuidar. Por quê, meus amigos? Porque as circunstâncias do crime se deram em um local de confiança. Só que eu vou usar isso nas outras fases, então eu não posso usar aqui, porque eu estaria piorando 2 vezes pelo mesmo motivo. Então eu elimino aqui. Circunstâncias e consequências do crime. Aliás, as consequências do crime me permitem uma elevação. De quanto? Aí é o magistrado que vai decidir. Mas aqui sim é possível ter. Comportamento da vítima. As vítimas são crianças. Em nada elas contribuíram para o delito, muito menos os pais. Então está fora. De tudo isso que a gente viu, significa que a pena base a gente pode fixar para João e Maria, pelo crime praticado, vamos supor, 9 anos. Aumentamos em 1 ano. Certo? A pena base ficou em 9 anos. Aqui está. A gente vai para a segunda fase, que é a chamada pena intermediária, senhores. Pena intermediária. Pois é. Na pena intermediária, nós temos que ver agravantes e atenuantes. Isso também está no Código Penal, nos artigos 61 e 65. Aliás, 61 e 62 são as agravantes, 65 e 66 as atenuantes, sempre conferindo as baterias, para evitar problemas, né? Vamos conferir aqui, não, estamos com bateria, tá ótimo. Bom, senhores, o artigo 61 traz as agravantes, que vão fazer com que a pena vá mais acima do mínimo. Reincidência, até onde se sabe o casal é primário. João e Maria é primário. 2. Ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe. O motivo é torpe, né? É o abuso sexual de crianças, certo? O motivo é torpe. O magistrado pode aplicar essa agravante. Mas a B não é, a C também não é, a letra D também não, a letra E também não eram parentes. Mas a letra F diz
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. E aí, pessoal, não era no mesmo ambiente de condomínio? Então eu já tenho duas agravantes aqui. Duas agravantes, mais contra criança. Ah, professor, mas todo estupro de vulnerável é contra criança. Não, pode ser contra adolescente. Então eu tenho, na verdade, 3 agravantes nesse caso. Ah, professor, e atenuantes? Bom, algum dos dois é menor de 21 anos? Não. Eles desconhecem a lei? Não. Um é profissional liberal de curso superior, aliás, que não pode de jeito nenhum desconhecer a lei, e o outro, a outra pessoa é empresária. Então, não há o desconhecimento da lei. Cometido o crime por valor de relevante ou social moral? Não. Procurado com espontânea vontade logo após o crime evitar ou minorar as consequências? Não. C. Cometido o crime sob coação? Não. Confessado espontaneamente? Se confessar, tem atenuante, mas eu, pela experiência criminal, duvido que confessem. E cometido o crime sob influência de multidão ou tumulto. Vejam, não há atenuantes, mas nós temos 3 agravantes. Vamos supor que o juiz aplique aqui, meus amigos, 6 meses para cada agravante. Então nós vamos ter 10 anos e meio aqui já. 10 anos e 6 meses. E a gente chega então na terceira fase, que é a pena definitiva. Causas de aumento e de diminuição. Aqui, meus amigos, pode fazer com que a pena, inclusive, ultrapasse os 15 anos. E alguém vai dizer, professor, será que tem? Vem comigo. Olha o que diz agora, aqui, no Código Penal, o artigo 226. A pena é aumentada da 4ª parte se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas. Ora, não era um casal? Então eu tenho que pegar os 10 anos e 6 meses. Aqui, 10 anos e 6 meses e aumentar já 1/4. Já tenho que aumentar 1/4. Depois, de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, e agora olha o final, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. No momento que esse indivíduo estava com essas crianças sob seu poder, ele tinha autoridade sobre elas. Então, nós temos ainda mais um aumento de metade. Mais um aumento de metade. Vamos fazer esse cálculo aqui? 10 anos e 6 meses dá o quê, senhores? 10 anos. 10 vezes 12. 120, 126 meses. 126 dividido por 4... 31 meses. 126 mais 31... 157 dividido por 2... 78, 157
157 mais 78... 15 vai 1, 12, 13, 135 meses. Bom, tomamos por base aqui, pessoal, então, que nós vamos ter... Eu vou dar um chute tremendo aqui, que a minha matemática está ruim. Mas tomamos por base aqui que nós vamos ter 10 anos e meio mais um quarto, 120, 130... Vamos supor que tem aqui os 15 anos. 15 anos. Fazendo um cálculo definitivo. Só que agora existe outro critério que a gente tem que levar em consideração. Vocês lembram o que eu falei? Por quanto tempo esse crime foi praticado? No primeiro caso, 4 anos, 1 ano, 1 ano. Nós temos aqui aquilo que se chama de continuidade delitiva. Continuidade delitiva. Então, o que acontece? A gente pega o Código Penal, a gente vai até o artigo 71, e ali diz que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havido como continuação do primeiro, aplicando-se-lhe a regra de um só dos crimes se idênticos, ou a mais graves se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Vamos supor que ele se cometeu 7 vezes seguidas e resolveu se aumentar entre 1/6 a 2/3 mais metade. Ou melhor, se é até 2/3 que pode aumentar, vamos pegar metade. 15 anos, metade de 15 é 7 anos e meio. Isso já dará 22 anos e 6 meses de reclusão. 22 anos e 6 meses de reclusão. Só que a gente tem que lembrar de mais uma coisa. Esse casal, João e Maria, praticou 7 estupros de vulnerável contra uma vítima. 4 contra outra. 4 contra outra. Mas quantas vítimas a gente descobriu? 3. Agora a gente tem que aplicar o chamado concurso material de delitos. E o concurso material, meus amigos, ele está no artigo 69, que diz assim: quando o agente, mediante mais uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplicam-se, olha que genial agora, cumulativamente as penas privativas em liberdade em que haja incorrido. Tá ok. Significa que o juiz tem que somar agora pelo número de vítimas. Se são 3 vítimas, tem que pegar 22 anos e 6 meses e multiplicar por 3. Significa que nós vamos ter 67 anos, 22, 44, 66, 67 anos e 6 meses. Aqui está. Essa é a pena definitiva se ele foi condenado tomando uma pena base baixa, inclusive. Aí alguém vai perguntar assim: professor, mas vem agora o balde de água fria, porque a Constituição Federal estabelece que ninguém pode ficar preso mais do que 40 anos. E até tempo atrás era no máximo 30. Não é verdade? É. Então, o que adianta 67 anos e 6 meses, praticamente 70 anos na cadeia, se eles não vão ficar? Aí é que tá. Tudo bem que o máximo é 40. Tudo bem. Acontece, pessoal, que para obter os benefícios penais, não se toma por base os 40.
se toma por base a pena total que o indivíduo recebeu. Então, quando a gente vem para a lei de execução penal, quando a gente vem para a LEP dos regimes, vocês vão ver o artigo 112, diz que a pena privativa de liberdade, que é a reclusão, que João e Maria devem receber, será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, ou seja, do regime fechado, e eles têm que começar no fechado, porque a pena máxima ultrapassa 8 anos, e eu conheço bem a judicância de Canoas, e onde caiu, dificilmente ele vai pegar a pena baixa. Regime menos rigoroso, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. E agora olha o número 5 aqui, 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado se for primário. Eles são primários, então é 40%. O estupro de vulnerável está no rol dos crimes hediondos. 40%, senhores, é praticamente 30 anos aqui, ou quase 30, para que ele possa ir para um semiaberto, que ainda é rigoroso. Pode ainda reduzir pena? Pode. A cada 3 dias de trabalho, 1 dia da pena é remido. Lembrando também, senhores, que o tempo de prisão preventiva é descontado da pena final. Chamamos isso de detração. Mas se tudo isso que aconteceu em Canoas ficar efetivamente demonstrado, a vida desse casal, fiquem tranquilas as vítimas, está aniquilado, terminado. Certo? E provavelmente esse caso vai coincidir com uma forte acusação, que realmente é forte acusação, e uma defesa que não é tão forte assim. Mas enfim, é o jogo do processo criminal. Certo, senhores? Então, é a notícia que eu queria trazer. População canoense, estudantes, acadêmicos em geral, operadores do direito, fazendo uma rápida análise de dosimetria, quase 70 anos para pedófilos, eu acredito que a família deve sim comemorar. Não vai conseguir reparar totalmente o dano, porque são danos irreparáveis, mas com certeza vai ser grata à justiça. Certinho? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, e até um próximo vídeo. Valeu, amigos. Tchau, tchau.